Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aí nossas codornas gigantes, lotação máxima aqui no criadouro, estão hoje com 24 dias. Cresceram bastante. Depois da última parte aí do vídeo eu não dei mais remédio para coccidiose, né, que foi o problema que a gente teve aí que eu falei no vídeo anterior. Mas eu notei que eventualmente aparece uma assim um pouquinho mais debilitada, que parece que a doença ainda não foi curada 100%. Observa que o chão aqui está bem sujo, ó. Passou até da hora de trocar a maravalha. O bebedouro que eu adaptei, ó, ele está um pouquinho alto para diminuir aí a probabilidade de ciscarem, né, e sujarem a água. Esse aqui é 1,5 litro, ó. Eu reponho 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. Os comedouros ficou esse com a gradinha em cima, mas não sei se vai dar para ver, agora tem umas codornas comendo. Mas no outro ali, ó, dá para ver que tem até um pouco de fezes ali, já que elas acabaram defecando dentro. Então, mesmo que diminua a probabilidade de contaminação nesses comedouros, porque eles não ciscam dentro, né, não pisoteiam tanto, mas acabam passando por cima, acabam defecando ali, então ainda não é uma situação ideal. A melhor situação que a gente pode ter. Então o que eu vou fazer? Eles estão com 24 dias, não fecharam ainda os 30 dias, tem uma semana, né, um pouco menos de uma semana aí, para fecharem os 30 dias. Mas eu já vou mover elas para as gaiolas. Aqui estão os bebedourinhos com o Vitagold. A gente não teve mais mortes também depois do último vídeo, aí aquelas duas que morreram, aliás, uma que morreu por coccidiose. Observe aí também que a lotação está bem apertado aqui para elas já, elas estão com dificuldade até de locomoção. Então assim, esses 3 fatos aí, o fato de elas estarem apertadas aqui já, com risco de contaminação, né? Por mais que a gente cuide, troque a maravalha, limpe a comida todo dia, 3 vezes ao dia ao menos eu estou fazendo isso. Cuide a questão da água, ainda o risco de contaminação aqui existe. Até porque elas comem, acabam ciscando aí no chão da cama. E também o terceiro fato que a gente pode dizer é o trabalho que dá, né? A gente tem que ficar trocando a maravalha, trocando a água. Nas gaiolas ele já é um pouquinho mais automatizado. Também é um fator aí que vai ajudar. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar elas aqui de gaiola, tirar elas aqui dessa espécie de pinteiro, desse criador que foi feito aqui embaixo da nossa mesa. E vou colocar nas gaiolas. Observa aqui que está bem sujo, ó. Tá na hora de limpar. Então eu vou dar uma higienizada aí nas gaiolas. E aí vou separar elas aqui mais ou menos pela coloração. Mas aí eu mostro para vocês aí na sequência desse vídeo. Aqui estão as nossas chinesinhas. Mantive o comedouro assim, uma tampinha no chão, porque as chinesinhas eu noto que elas não ciscam. Então elas não espalham aí a ração. O desperdício aqui é bem pouco. Só são bem mais ariscas. Os bebedouros delas estão aqui. Agora só tem um com água ali, ó, tá bem pouquinho. Mas eu mantenho também um com Vitagold. Essa aqui é a gaiola dela, ó. Feito aqui também na base de umas outras gaiolas que eu tenho aqui, que não estão sendo usadas por enquanto. Mas as chinesinhas eu vou manter aqui. A princípio a minha ideia é criá-las aqui mesmo. Como elas são poucas, são só 7, eu vou manter elas ainda a princípio nesse espaço aqui. Vou apenas daqui a alguns dias desligar a lâmpada. E com relação à lâmpada, ao aquecimento, aí as nossas gigantes aqui vão ficar sem. Aqui a gente está com 2 lâmpadas, ó. Uma de 70 watts aqui, tem uma outra de 40 ali. O que eu vou manter nesses primeiros dias, aí, pelo menos mais de uma semana, é a luz ambiente aqui, à noite ligada. Mas aí não vai ter uma por gaiola, né? No caso, como aqui tem essas na própria gaiola. Não está um período muito frio, então acredito que problema de aquecimento aqui não vai ter. Aqui dentro é bem quentinho à noite.
Então eu vou manter apenas a luz ambiente aqui mesmo para que elas ainda se alimentem aí pelo menos mais uma semana durante a noite. Então na sequência aí eu vou tirando elas e passando para as gaiolas, e o que for possível aí mostrar para vocês eu mostro aí na sequência do vídeo. Aí pessoal, limpinha nossas gaiolas, dei uma boa higienizada aqui, lavei ela toda, inclusive os copinhos lá atrás, para receber aí as nossas codorninhas. Eu vou ir separando elas aqui agora, vou tentar fazer uma separação aí por cores, para já tentar uma lotação aí mais próximo da definitiva, do que ficaria no final. E aí eu vou tentar mostrar elas aí mais de perto para vocês. Primeira gaiola aqui, pessoal. Coloquei as 3 brancas. Na verdade elas não são aí 100% branca, né? Dá pra ver que elas têm umas manchinhas pretas aí, principalmente nas costas. E coloquei também 2 flocos. Elas estão aí com uma coloração já quase definitiva, ainda um pouquinho amareladinha, umas penas, né, que é pena de pintinho, na verdade, né, principalmente mais perto da cabeça, mais perto da cabeça. Mas a princípio aí são 2 flocos, são as únicas 2 dessa coloração. E as 3 brancas. A princípio eu vou deixar essas 5 aqui em uma gaiola. Pessoal, terminei de separar todas as codorninhas nas suas devidas gaiolas, então a gente vai dar uma passada aí por elas, mostrar as cores, né, os padrões de cores que a gente tem aqui e qual foi a separação aí inicial que eu fiz. Então aqui a gente tem ainda, então aqui a gente tem 3 brancas. Observa que essas brancas têm umas pequenas manchinhas ó, nas costas ou na cabeça, que é o padrão, é a regra das branquinhas, né? Alguns até têm umas 100% brancas, mas não é muito comum, normalmente elas ficam realmente com umas manchinhas assim. Elas estão com 25 dias hoje, então não dá para saber ainda se é macho ou fêmea, porque a gente não consegue observar pelo órgão ali genital, que é bem fácil, depois quando ela já está madura, né? Está adulta, a partir de 45 dias. E pela coloração, esse padrão aqui de cor a gente não consegue saber. Então são 3, né? Branca. Aqui é chamada de italiana também, tem local que o pessoal chama a parda de italiana, que a gente vai ver em seguida. Mas aqui é chamada de codorna branca ou italiana, essas 3 aí. Torcer que tenha ao menos um casal aí pra gente conseguir reproduzi-las. Como eu comprei apenas de um fornecedor, também pode ser que sejam irmãos. Não tem como saber, mas a primeira tentativa minha aqui de reproduzir elas eu vou fazer entre elas aqui mesmo. Se tiver algum problema que a gente identificar que possam ser parentes, aí eu reproduzo novamente somente após misturar a genética. Aqui também a gente observa que a gente tem 2 com coloração bem típica de flocos, ou flocos de neve, como alguns chamam. Ela é uma codorna mais branca, né? mas com bastante detalhes pretos, que de fato parecem flocos. Vou ver se eu filmo aqui a outra mais pela frente. Então aqui ficaram a princípio essas 5 na primeira gaiola. Nessa segunda gaiola, a gente tem também 2 padrões de cores. Aquelas 3 lá do fundo, ó, as 3 que estão mais lá no fundo, eu já vi o pessoal chamar inclusive de flocos também, ó. Aquelas 2 lá e mais aquela do canto, que agora está encoberta. Mas ela é parecida com a de cima, mas com a diferença que ela tem mais preto e menos branco. Aí eu não sei se ela se caracterizaria aí também como flocos ou não. Se você sabe exatamente, ou como você chama aí, porque na verdade isso aí não tem uma regra padronizada, depende muito aí de cada região, como o pessoal chama, né? Mas na sua região pode falar como ela chama aí. Eu vou chamar a princípio de carijozinha, para diferenciar das outras aí, mas eu acredito que talvez tenham
ou tenha um nome, né, desse padrão, ou pode ser que seja flocos mesmo. E aqui mais na frente a gente tem um outro padrão, que ela é mais acinzentada, ó. Já vi o pessoal chamar esse outro padrão aqui de parda, mas na verdade a parda normalmente é aquela mais escura, né, que é mais comum. Em alguns locais o pessoal conhece aquela por italiana, que eu vou mostrar depois aí. Mas eu achei assim ela bem prateadinha, assim, uma cor bem bonita. Descendo aqui para a terceira gaiola, aqui nós temos as tibetã. Tem duas delas com uma manchinha, não sei se eu vou conseguir mostrar aí. Ali ó, uma, ó. A manchinha um pouquinho no peito, ó, mas ela é muito pequenininha. Acredito que não consiga aí se caracterizar como tuxedo. Que o tuxedo normalmente ele tem o peito todo branco. Isso aí é só um detalhe. A gente tem duas assim, tem outra lá também. E as demais todas pretas, com uma cor aí ligeiramente também amarronzada, não é um preto muito característico. Mas essas aí são as tibetã. Padrão de cores tibetã. Quarta gaiola, a gente tem uma cor aqui que eu não vi ainda o pessoal, como que eles chamam, como que eles caracterizam essa cor. Acredito que a maioria enquadra elas aí nas pardas, ou italianas, né, normais. Mas, se vocês observam, ela tem uma coloração típica e bem marronzinha, quase um begezinho. Não sei se no vídeo vai ficar bem visível aí, também em termos aí de comparação com as outras, mas eu separei essas quatro aqui que eu identifiquei uma característica aí da pena muito diferente. Um marronzinho claro, ó. Achei elas bem bonitas. Também a ideia é reproduzir esse padrão aqui. E o quinto, nessa bateria de gaiolas, que a gente vai ter as outras depois, é a Golden Machuri. Alguns locais o pessoal chama como Golden Machuria, ou Machurian. Algumas aí um pouquinho mais claras, ó, outras um pouquinho mais escuras. Essas aqui eu acredito que parte delas são oriundas aqui das minhas matrizes, ó, que tem esse padrão. Esse primeiro aqui é o macho. Acho muito bonita essa coloração dele, ó. Até foge da Golden, né? Que normalmente a Golden ela é mais clarinha. Mas esse macho aqui ele é inteiro dessa cor, ó. Um marrom com preto, begezinho com preto. Muito bonito. Então essas aqui são as Golden Machuri. E aqui nas outras duas gaiolas maiores, ó, embaixo das nossas, aliás, em cima das nossas chinesinhas, ficaram mais outros padrões. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, ficaram, ó, tem duas bem características que eu deixei, Golden Machurian ainda, ó, essa aqui e outra ali atrás, mais clarinhas, ó. E as outras, ela é um misto aí da parda com a Golden Machurian. Por que que é um misto? Ela é um preto amarronzado, ó. Ela tem umas pintas pretas, mas o restante da cor dela é marrom, ou dourado, né, como é a tradução aí da palavra Golden. Ela não chega a ser branca, não tem branco e não tem cinza. Por isso que não, na minha visão ela não é a parda. Só que ela é escura, né? É bem mais escura do que o padrão aí da Golden Machurian. São essas aqui, ó. Na verdade são todas elas, né? Com exceção de duas aqui, ó. Duas ou três, essas duas e mais essa que está comendo. Que na minha visão aí se enquadram mais como a Golden Machurian característica. Na última gaiola aqui, pessoal, ficaram as pardas. Alguns locais o pessoal conhece como essa aqui como italiana e não a branca. Essa aqui, algumas até tem algum detalhe meio marrom, meio begezinho, né, mais marronzinho, mas elas são mais escuras, né, sem ser totalmente escura como as tibetã. Elas têm as penas mais escuras em cima, uns rajadinhos também.
E o peito, ou a parte de baixo, já é um pouquinho mais clara. Mas esse aqui é o padrão, vamos dizer assim, a codorna comum. Cor mais comum. Conheço aqui como parda. Não sei como é aí na sua região. Como eu falei, em algumas regiões eu sei que o pessoal chama essa aqui de italiana e não a branca. A branca é chamada apenas de branca. Então eu contei aí basicamente 8 padrões, sendo que alguns deles não estão assim muito claro ainda, muito característico. Essa aqui então seriam as pardas aqui pra mim, a gente chama elas de parda, que é a cor comum. Essas aqui, parte delas pode até ser classificada assim também, ó, ela é bem carijosinha, só que um carijó marrom. Pode ser chamadas aí também de pardas ou de italianas, que é uma coloração também bem comum. E 3 aqui são as Golden Machurian. Aqui a gente tem as Golden Machurian. Então dá para dizer que aqui, nessas 3 que eu já mostrei, vamos chamar apenas de 2 variedades de cores para a gente incluir aí a maior parte. Aqui no caso são as minhas matrizes. Aqui são as Golden Machurian. Então, Golden Machurian e a parda, sendo que tem essas últimas que eu mostrei aí, que é um misto, né, entre as duas. Essas aqui são umas marronzinhas mais claras também, pode ser que em alguma região aí o pessoal chame essas ou enquadre elas também como comum, como parda, mas eu separei elas aqui porque eu achei elas uma cor bem diferente, um marronzinho bem clarinho, bem bonitinho, acho que é um padrão diferente. Aqui as tibetãs, então já seria aí um 4º padrão. Aqui a gente tem essas mais prateadas, em alguns locais aí eu vi que o pessoal chama, acho que eu não falei na parte anterior aí do vídeo, de platina. Por ela ser uma cor mais prateada mesmo, né, um cinza mais prateado. Aquelas lá atrás, que eu já vi o pessoal chamar de flocos, mas ela é um pouco escura, né? A flocos, umas carijosinhas bem bonitas também. E aqui em cima as brancas e as flocos mais características. Então dá para dizer que a gente tem aí vamos colocar assim, entre 7 e 9 padrões de cores, vai depender muito aí de como cada um classifica. Notei mais a falta da Tuxedo. Um padrão de cores que acabou não nascendo nenhum foi a Tuxedo, que é a pretinha, que é escura com peito branco. Provavelmente se cruzar essas aqui, né, as tibetã com as brancas, deve sair esse padrão. Vai depender aí da cor, né, do que tiver o gene dominante. Mas é isso então, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. A partir de agora vamos acompanhar elas aí nas gaiolas. Provavelmente aí dentro de uns 20 dias elas devem começar a postura e os machos amadurecerem. A gente vai fazer a separação final para ver quais vão ser os casais que a gente vai formar aqui para continuar aumentando, né, a criação. A maior parte dos machos que sobrarem a gente vai abater, já aí com 50 dias aproximadamente. E as fêmeas que não forem para reprodução, para a gente tirar os ovos galados, a gente vai colocar para postura, para consumo dos ovos. Espero que tenham gostado do vídeo. Grande abraço e até o próximo.